Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, daremos continuidade à correção dos exercícios de número 1 e 2, da página 111 a 112 do livro de vocês. Fique atento ao uso do sinal indicativo da crase. Estudamos a regência de alguns verbos, substantivos e adjetivos e a relação de dependência entre eles e outras palavras que complementam o seu sentido. Muitos desses verbos e nomes exigem a preposição a, o que dá origem a um a acentuado. Veja como isso acontece. Questão número 1. Leia esta matéria sobre o descarte de telefones que não funcionam mais. Devido à presença de metais pesados, o lixo eletrônico é motivo de preocupação no tocante à saúde pública. As características dos smartphones exigem que a destinação e o tratamento pós-descarte sejam diferenciados, o que pede maior atenção à reciclagem, facilitada com a devolução dos aparelhos em lojas, bancos e outros locais que incentivem a logística reversa. O consumidor precisa conhecer o impacto de sua compra sobre o planeta. Bem, pessoal, produzir, vender, comprar, trocar de telefone é rápido, mas o descarte inadequado e sem responsabilidade causa grande impacto no meio ambiente, né? E todos os envolvidos no processo, sejam indústria, comércio e usuários, devem refletir sobre o impacto da produção e do consumo e sobre como descartar aparelhos que vão sendo substituídos por outros. Letra A. Você sabe exatamente o que é e do que se compõe o lixo eletrônico? Sabe dar exemplos? Se sim, liste alguns. E se você não sabe, você faz uma pesquisa, para que você não deixe a sua respostinha, que está aqui, respostinha pessoal, em branco, tá bom, pessoal? Lembrando que o lixo eletrônico é um conjunto de materiais acumulados pelo descarte de dispositivos eletrônicos, como telas, né, ou peças de computadores, telefones celulares e baterias, tubos ou peças de televisores, câmeras fotográficas, entre outros. Letra B. Por que o lixo eletrônico deve ser descartado de modo diferente do não eletrônico? Nós temos aqui no início desse texto dizendo o porquê. Por causa da presença de metais pesados. Então, a presença de metais pesados contaminam o solo e causam danos à saúde. Letra C. Observe e compare. Primeiro, dar atenção à reciclagem. Dar atenção a mais a reciclagem. Então, nós temos aqui um A, o primeiro A, funcionando como uma preposição exigida, solicitada pela palavrinha atenção. E aqui nós temos o artigo feminino a acompanhando o substantivo feminino reciclagem. Então, a união desses dois azinhos aqui, a mais a, nós temos aqui o uso da crase, que é esse acentinho que está aqui colocado sobre a letrinha A. 2.
Dar atenção ao descarte adequado. Dar atenção a. Nós vimos aqui que a palavra em atenção, ela solicita a preposiçãozinha a, não é isso? E agora essa preposição vai fazer a fusão, ou seja, a união, mais o artigo masculino, o, que está acompanhando aqui um substantivo masculino, o substantivo descarte. Então, a fusão do a mais o, nós temos a contraçãozinha ao. Então, dar atenção ao descarte adequado. Por que foi acentuado o a no primeiro item e não no segundo? Então, podemos observar aqui no primeiro item que o a foi acentuado porque houve a fusão, ou seja, a união da preposição a mais o artigo feminino a. Isso. Indicado pelo sinal gráfico, que é o indicativo dessa fusão, chamado de acraseado. Letra D. No caderno, reescreva o período a seguir, substituindo as palavras destacadas, respectivamente, por uso e bem-estar. Faça as alterações necessárias. Então, nós temos aqui um período que inicia aqui e termina aqui. Nesse período, nós temos duas palavras em destaques para serem substituídas por essas outras que estão em destaques aqui na letra D. Então, o período é: devido à presença de metais pesados, o lixo eletrônico é motivo de preocupação no tocante à saúde pública. Fazendo essa substituição, o período ficará: devido ao uso de metais pesados, o lixo eletrônico é motivo de preocupação no tocante ao bem-estar público. O que você notou em relação ao uso do sinal indicativo da crase? Então, o sinal indicativo da crase não foi usado. Ao fazer a troca, não foi usado o sinal indicativo de crase. Aqui, antes da troca, antes da palavra presença, nós temos aqui o acraseado. E também antes da palavra saúde. Após a troca, não houve mais. O azincraseado desapareceu. Por quê? Porque se trata de palavras do gênero masculino, sem a presença do artigo feminino a. Então, o usou é masculino. O bem-estar é masculino. Então, houve a união, como foi mostrado aqui para vocês. Então, houve aí a fusão ou a contração do a, preposição, mais o artigo o masculino. Então, nós tivemos aqui ao uso, né? Ao bem-estar. O acento grave, que é esse acento que está colocado aqui entre parênteses aí no seu livrinho, acompanha aí, colocado sobre a letra A, ele é empregado na escrita para sinalizar a ocorrência de uma contração da preposição a com o artigo feminino a no singular ou as no plural, chamada de crase. E é também usado na contração da preposição com a primeira letra dos pronomes aquele, aquela e aquilo. A crase só ocorre quando há verbos e nomes que se ligam por meio da preposição a um complemento expresso por palavra feminina precedida de artigo. Tá bom, pessoal? Então, faça aí a leiturinha dos conceitos, que nós temos a seguir alguns outros conceitos aí também, para que você fixe melhor o uso da crase.
Questão 2. Leia esta tira em que Snoopy assume seu outro eu, o legionário estrangeiro. Letra A. Para fugir da rotina, Snoopy incorpora vários personagens. O legionário estrangeiro, por exemplo, vive no deserto. Que elementos gráficos da tira contribuem para configurar este cenário? Então, podemos observar aqui na tirinha a paisagem desolada e árida, o chapéu, né, que está sendo usado como proteção contra o sol, e as plantas que estão aqui, que são os cactos. Letra B. Pela expressão do personagem, qual parece ser seu estado de espírito? Então, pela expressão facial do personagem, seu estado de espírito parece ser aborrecimento, tédio ou até mesmo cansaço. Letra C. Observe o último quadrinho. Pela sequência da narração, ele indica um tempo presente, passado ou futuro. Então, pela sequência da narração, nós podemos observar que parece indicar um tempo passado, porque aqui no segundo quadrinho, Snoopy conta que havia tentado dormir em uma toca na noite anterior. Ele diz o seguinte: por isso eu tentei fazê-lo ontem à noite. Letra D. Observe o acento indicativo da crase no trecho a seguir. Eu tentei fazê-lo ontem à noite. Nós temos aqui o azinho craseado. Primeiro, substitua a palavra noite por tarde e em seguida por entardecer e depois por meia-noite. Escreva as frases no caderno, registrando cada mudança. Então, esta frase ficará assim: eu tentei fazê-lo ontem à tarde. Eu tentei fazê-lo ontem ao entardecer. Eu tentei fazê-lo ontem à meia-noite. Que transformações no trecho você precisou fazer para realizar essas substituições? Então, para realizar essas substituições, o acento grave permaneceu em à tarde e em à meia-noite, antes das palavras femininas, mas não permaneceu em ao entardecer, porque a palavra entardecer é uma palavra masculina, certo? Emprega-se também o acento grave em locuções adverbiais, como à noite, às vezes, às pressas, à tarde e outras semelhantes. Gente, boa correção para vocês e até o próximo vídeo.